Olá pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como nós podemos extrair a declividade de uma região usando como dado um modelo digital de terreno. Então aqui nós temos, para ilustrar, uma região geográfica, uma bacia hidrográfica chamada Ribeirão Laranja Doce, e nós temos também um dado que é o modelo digital de terreno que compreende essa região. Então, suponha que você deseje, por exemplo, entender a declividade dessa bacia. Bem, esse é um processo bastante simples aqui no ArcGIS Pro, mas nós precisamos entender o que é a declividade de uma área, de uma região. Então, a declividade do terreno, ela representa, ela indica o quão íngreme essa superfície é, né? Então, nada mais do que a inclinação do terreno. Essa declividade ela pode ser expressa tanto em graus quanto em porcentagem. Então, quando nós temos, por exemplo, uma declividade medida em graus, 0 grau representa um terreno plano e 90 graus representa uma inclinação vertical, como um penhasco, por exemplo. Então, a declividade, em graus, ela representa uma medida do ângulo entre o terreno e um plano horizontal, tá? Então, seria o quanto que o terreno está inclinado em relação a esse plano horizontal. A outra forma de nós expressarmos a declividade é em porcentagem, tá? Então, neste caso, a interpretação da declividade, ela representa a mudança de elevação em relação a uma distância horizontal. Então, por exemplo, se você tem uma declividade de 100%, significa que a cada uma unidade horizontal que você se move, você sobe, ou você desce uma unidade vertical. Então, matematicamente, seria a diferença de elevação entre dois pontos dividido pela distância horizontal entre esses dois pontos, tá? Essa diferença, essa razão, ela multiplicada por 100 te dá aí a declividade em graus. Então, para ilustrar, o SIG ele faz exatamente esse cálculo, com o algoritmo de declividade. Então, para ilustrar esse processo, nós vamos aqui em geoprocessamento e nós vamos procurar aqui slope, que é o nome aqui de declividade em inglês. Então, ele vai estar na caixa Special Analysis Tools. Então, se nós clicarmos aqui, nós vamos verificar que ele abriu o Special Analysis Tools. Aqui em Surface tem o slope, tá? Então, o Surface aqui é superfície, Então, eu tenho uma série de ferramentas para trabalhar com dados raster, com superfícies aqui no ArcGIS. Uma dessas ferramentas é o slope, tá? Então, ele indica, o gradiente, ou seja, a inclinação de cada célula do raster, tá? Essa inclinação pode ser em graus ou em porcentagem. Então, a gente que define isso aqui. Então, eu vou fazendo os dois jeitos para ilustrar para vocês. Então, como dado de entrada, o input, eu tenho aqui o mosaico. Então, é esse arquivo aqui que está aberto. Eu preciso dar um nome para esse arquivo. Então, o ArcGIS ele sempre vai procurar o banco de dados associado ao seu projeto. Então, nesse caso, ele já está me dando, olha, o nome da ferramenta, dizendo que eu apliquei um mosaico, um slope, uma declividade no mosaico. Neste caso, como eu quero mostrar para vocês a opção em grau e em porcentagem, eu vou colocar mais uma informação aqui, degree, tá? Para dizer que eu estou extraindo aqui em graus nesse primeiro momento. Então, aqui ele está falando a medida que você deseja. Veja que ele tem duas opções, grau ou porcentagem, tá? Então, nesse caso, eu vou manter grau. E o método aqui, ele tem a opção planar, quando você já tem um dado projetado, e geodésico, quando você tem um dado no elipsoide. Então, no nosso caso, o nosso dado ele está em UTM, Nós podemos conferir isso aqui, Ele é um dado projetado, olha, tá? Então, nós vamos manter ali o método planar. Se fosse só Sirgas 2000 aqui, não tivesse projetado, a gente colocaria ali o geodésico, ok? Se nós quisermos um exagero vertical, nós poderíamos colocar um número aqui maior do que 1. Seria uma forma assim de exagerar a visualização, tá? Mas nesse caso eu vou manter fidedigno, não vou alterar nada, tá bom? Então, quando nós executamos aqui em Environments, ele tem algumas outras opções que é interessante também. No Output Coordinates, você pode dizer qual é o sistema de referência que você quer que esse dado ele seja gerado. Então, no meu caso, eu quero que ele se mantenha o mesmo sistema do dado de entrada, tá?
Aqui descendo um pouquinho mais, nós temos a opção aqui de Mask, tá vendo aqui, ó? O que acontece, pessoal? Se nós não marcarmos nada aqui, ele vai gerar declividade para toda essa região do MDT, tá? Mas eu falei para vocês no início que eu quero a declividade só para essa região aqui em azul. Então, eu vou marcar esse polígono, olha. Esse polígono aqui em azul que se chama BH laranja doce, é o nome da bacia, né? E eu vou dizer que eu quero que ele calcule a declividade só para essa região aqui interna, tá? Isso aqui é interessante porque depois você não precisa ficar fazendo um clipe, um clipe raster, né, no final, tá bom? Então, de opções aqui, o que nós temos interessantes é essa. Então, marcar aqui o sistema de coordenadas e dizer que nós queremos uma máscara, né? Então, aqui em Parameters, nós vamos executar. Então, ele está calculando para nós a declividade em graus, tá? Então, ele está fazendo o quê? O arco tangente da diferença de elevação pela distância horizontal, tá bom? Bem, então aqui ele gera uma classificação prévia para mim, tá? Eu vou fazer o mesmo processo aqui, só que agora eu vou alterar o nome aqui para porcentagem, percent, por exemplo, tá? Evitem nomes grandes, tá, pessoal? E aqui eu vou alterar para percent, ok? Então, eu não vou alterar mais nada, aqui vou manter a mesma coisa, tá? E vou executar novamente. Ele vai gerar para mim um outro arquivo com esse nome agora. Então, veja que ele gerou aqui o degree. Agora, ele está gerando, né? Ele está executando aqui o slope para o percent, tá? Bom, então, nós temos aqui essas duas representações. Bem, deixa eu só mostrar para vocês uma melhora, né? Melhorar aqui essas classes, tá? Então, por exemplo, aqui no caso do percent, eu venho aqui em simbologia e eu vejo que eu tenho 11 classes aqui, né? Então, 3%, 6%, então, de menor que 3, de 3 a 6, de acima de 6 até 10, assim sucessivamente. Então, aqui talvez é interessante a gente trabalhar com quebras naturais, tá? E aí, um número aqui interessante de classes seria 4, 5 classes, tá? Para a gente poder trabalhar aqui. Então, ele vai reclassificando. Nesse caso, tá vendo que está em porcentagem. Então, você aí, dependendo do seu trabalho, né, você pode definir essas porcentagens que sejam de interesse. Então, de repente, você pode dizer, olha, eu queria verificar até 3%, porque para a questão de maquinário agrícola é importante não, né, as máquinas entrarem em terrenos que têm até 3% de declividade. Então, você poderia identificar quais são essas áreas. Depois, por exemplo, até 10%, né? Então, aí você vai aqui nessa coluna, em value, você vai alterando. Então, veja, ó, de até 3%, acima de 3 a 10, de repente você quer aqui até 18%, por exemplo, né? E aí depende muito da sua necessidade, tá? E aí acima de 18. Esse label aqui, ó, você pode editar. Então, você pode escrever aqui, ó, até 3%, aqui de 3,01, por exemplo, a 10%. Então, para você apresentar isso aqui, né, de uma forma mais adequada. 10,01 a 18%. E aqui, por exemplo, acima de 18%, tá? Então, veja que agora, quando você tem, né? Eu não alterei as cores aqui, mas veja que agora você tem uma legenda, tá? Então, isso é uma forma de melhorar a sua visualização. Então, a gente percebe aqui, né? Quando a gente aproxima, olha, que essas regiões de cabeceira de drenagem, então, aqui passa o curso d'água, então, essas regiões são vertentes, né? Então, eu tenho aqui vertentes, eu vejo também pelas curvas de declividade que foram geradas, né? Então, eu vejo uma grande proximidade aqui das curvas, ou seja, aqui eu tenho regiões bem mais íngremes, né? Então, acima aqui de 18%, tá vendo? Nessa cor mais escura, tá? E essas regiões aqui, umas regiões mais planas, né? Então, eu tenho aqui no leito, né, dos rios, né, regiões mais planas, né? E também nesses topos aqui, né? Regiões mais planas, eu percebo aqui, por exemplo, né? Então, nós temos essa visualização aqui da declividade em porcentagem.
Essa mesma análise aqui de porcentagens, eu posso desligar aqui e fazer a mesma coisa em graus e depois definir lá no meu projeto o que seria mais interessante estar trabalhando, tá? Então, aqui em graus, eu poderia pensar aí 3 graus, vou colocar aqui a mesma visualização, né? Só que uma é em porcentagem e a outra não é, né? Então, aqui 10, 18 e acima de 18, tá? Então, eu tenho aqui, obviamente que não, né? A gente tem, deixa eu trocar aqui para ele atualizar. Tá pensando, porque o arquivo aqui é um pouquinho grande. Também algo importante é as cores, tá? Então, não alterei isso aqui, mas o ArcGIS ele é bem rico nisso, tá? Então, pode-se mexer nas cores aqui, tá? Mas então, pessoal, é só aqui, agora ele atualizou. É só pra gente entender, né, que quando nós geramos ali o arquivo, agora sim, agora em graus, então nós podemos aqui pedir para ele mexer aqui, né? Por exemplo, 2 graus, de 2 a 10, de 10 a 20, por exemplo, tá? E acima de 20, tá? Então, também poderia mexer no label aqui, tá bom? Então, esse é o processo de se trabalhar com declividade no ArcGIS Pro, tá? Então, você vai definir de acordo com o seu projeto se é melhor representar em porcentagem ou se é melhor representar em graus a sua declividade, tá bom? Então, é isso, pessoal.